Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Está entrando no ar a partir de agora, pelo conteúdo liberado Play, também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 37 da terceira temporada. E olha, gente, eu queria abrir de uma forma assim muito animada, muito positiva, muito para cima, mas está bem difícil, viu? Essa semana aqui no Brasil, nós alcançamos números cada vez mais preocupantes de mortos. A gente já conseguiu aí ultrapassar metas e, enfim, é cada vez mais constante. A gente vê nas redes sociais os nossos amigos indo embora, alguns parentes, a gente vê pessoas próximas, pessoas conhecidas se despedindo desse planeta por conta da Covid-19. E aí a gente percebe que cada vez mais existe um pessoal relaxado, existe uma turma aí que não está levando a sério ainda, um ano depois, né, da gente ter começado esse processo todo. A gente vê alguns governos batendo de frente, a gente vê o nosso governo federal se contradizendo e sem o menor rumo, sem a menor esperança para a gente. A vacina, ela não vai resolver o nosso problema. A vacina, ela vai ajudar a gente a combater a pandemia. Mas é muito importante que a vacina não é a cura. A cura está dentro da gente, a cura está na nossa disciplina, na nossa conscientização em relação ao próximo, em relação a gente. Então está sendo muito difícil a gente conseguir sobreviver diante disso tudo, sobreviver diante do caos, do clima de apreensão que a gente anda respirando aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a situação também está cada vez mais complicada. A gente já teve essa semana aí o fechamento, né, algumas medidas para poder fechar o comércio, para poder voltar praticamente ao março de 2020. É muito difícil, gente. Eu continuo aqui, continuo quietinho, continuo isolado, continuo sendo visto por algumas pessoas como uma pessoa maluca, como uma pessoa que parou a vida. Essa semana eu li tanta bobagem nas redes sociais em relação a isso, pessoas reclamando sobre, enfim, sobre emprego, pessoas reclamando sobre dinheiro, principalmente sobre dinheiro. Está difícil para todo mundo. Está todo mundo na mesma situação, mas a gente precisa se juntar, a gente precisa se unir, a gente precisa se redescobrir. Eu acho que a hora é essa, viu? Mas a gente tenta aqui trabalhar nas medidas, na medida do possível, tomando as devidas medidas de precaução, né? Porque a coisa está afunilando cada vez mais. Mas assim, a gente tem como objetivo aqui passar mensagens positivas, né? Eu gosto sempre de fazer esse alerta aqui no começo, esse parênteses, para que a gente se entenda melhor, porque esse programa é um programa de entretenimento. A gente fala sobre famosos, a gente fala sobre a vida dos outros, mas a nossa vida também interessa. E aqui a gente não tem filtros, aqui a gente fala, doa a quem doer. Você pode participar com a gente do Trago Verdades através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você manda a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer sempre em responder para você. Uma outra forma de você participar com a gente é através do site da USBR TV, usbrtv.com. Lá você vai encontrar toda a nossa programação, você vai encontrar, enfim, o nosso elenco, os nossos apresentadores, vai encontrar notícias, vai encontrar tudo que rola nessa TV que representa você, brasileiro, que mora no exterior. E você também pode baixar gratuitamente o aplicativo da USBR TV. E isso, claro, você, além de baixar e ter todo o conteúdo na palma da sua mão, você ainda concorre a prêmios. É muito bom, né? Então não perca tempo, vai lá e baixe gratuitamente, vai na loja do seu telefone e baixe gratuitamente o aplicativo. Gente, o Trago Verdades de hoje tá bom demais. A gente começou assim nesse clima tenso, né? Mas a gente também vai ter assuntos tenso, tem muito assunto interessante no programa de hoje. Olha, a gente vai falar
sobre o clima pesadíssimo que anda rondando os corredores da Rede TV lá em São Paulo, viu? A situação não tá nada boa e olha, ao que tudo indica, pode sobrar até para Luciana Gimenez e para o Super Pop. A gente vai entender tudo direitinho sobre essa história no nosso Trago Verdades. Tem ainda o que a gente já tinha comentado na semana passada, né, que vocês pediram pra gente falar sobre a coroa do líder do BBB 21. Então a gente vai contar, revelar aqui informações sobre a coroa. Você vai saber de que essa coroa é feita. Eu já vou adiantar, viu? É de ouro 18 quilates. Mas tem mais coisa. A gente vai falar sobre como é feita a coroa. A gente vai falar sobre... inclusive a gente vai mostrar também, né, como foram feitas as duas coroas, tanto a azul quanto a vermelha. E tem muita história legal sobre o BBB 21. Tem também, gente, uma matéria muito interessante. Na verdade, não é uma matéria, né? A gente vai fazer um comentário aqui e vai mostrar algumas imagens muito comoventes sobre a restauração da casa que serviu como cenário para o sítio do Pica-Pau Amarelo na década de 70, 80. Quem viveu essa época sabe do que eu tô falando. A gente vai mostrar aqui o antes e o depois. Ainda bem que um pessoal se reuniu para poder abraçar essa ideia de recuperar o sítio do Pica-Pau aqui no Rio de Janeiro. A gente vai mostrar as imagens, né? E tem muito mais coisa ainda no Trago Verdades. Muito mais coisa mesmo que a gente preparou com muito carinho para você que está aí do outro lado. Então, não sai daí que eu volto daqui a pouquinho na sequência, logo depois da nossa vinheta. E para abrir esse bloco, a gente vai falar sobre uma polêmica que voltou a ser destaque nessa semana envolvendo o cantor Belo. Todo mundo lembra que o Belo recentemente foi preso depois de ter feito aí um show em uma comunidade no subúrbio do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Esse show teve aglomeração, a polícia acabou detendo o Belo para poder entender como funcionou esse show, quem pagou esse show, o porquê de se fazer um show no meio de uma pandemia, né? Ainda mais com aglomeração e principalmente dentro de um colégio. Então, assim, ficou um assunto bem confuso, né? Os dias passaram e aí a gente foi marcado, na verdade eu fui marcado no Instagram, numa postagem a respeito de um novo show do Belo. E eu fiquei perguntando assim, gente, a situação acabou de acontecer agora e aí o cara vai fazer um show novamente? Exatamente, tem show do Belo marcado, que está previsto para acontecer em São Paulo no sábado, dia 20 de março, numa enorme casa de shows. E olha, pasmem, esse show ele está confirmado. Tem outros artistas lá na agenda, né? Alguns que estão adiando os seus shows, mas o show do Belo está confirmado. E a lotação do espaço dentro das regras, né, de bandeira vermelha, das regras de restrição, tudo isso, a lotação é de 1.520 pessoas. Então, o show, né? Estão sendo vendidos ingressos para 1.520 pessoas. Agora, gente, se não bastasse essa história toda, ainda tem a questão do preço também, né? Que em plena pandemia, o cara vai desembolsar, o ingresso mais barato custa R$50 e o mais caro, R$1.920, que é o preço do camarote. É demais, né, gente? E aí a casa de shows, eu entrei no site da casa de shows, que também faz eventos, e eles dizem que o espaço está seguindo todas as normas de prevenção da OMS e do governo do estado de São Paulo, e que os funcionários, artista e o público estão seguros. Gente, eu não sei nem assim como classificar esse tipo já de mensagem, né, que já virou chacota. É humanamente impossível você assegurar pessoas no meio de uma aglomeração. São 1.520 pessoas, né, 1.520 de público, mais produção, mais equipe do local. Quer dizer, coloca aí, o quê? Mais 1.600 pessoas, mais ou menos? Como é que se dá álcool gel, máscara? Como é que as pessoas vão para o show cantar de máscara? Virou uma moda dizer que os lugares estão sendo protegidos pela OMS, que estão seguindo as determinações de protocolo de segurança. Eu já disse, isso é mentira. Não tem como um lugar, uma casa de show, tomar conta de 1.500, 1.600 pessoas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. E aí eu volto a afirmar aqui, eu volto a dizer, eu gosto do Belo, já falei aqui que eu já entrevistei o Belo várias vezes, mas esse comportamento de, porque nós precisamos fazer shows, porque existem famílias que dependem desse dinheiro. Gente, vamos pensar em outras situações, vamos pensar em lives, vamos pensar em outro tipo de show, outro tipo de transmissão, alguma coisa que não coloque tanta gente em risco ao mesmo tempo, porque isso, na minha opinião,
não querendo falar só do Belo, mas de um modo geral, uma tremenda imbecilidade. Então, assim, obviamente que as imagens vão cair nas redes sociais, né? Lá no site do local, da casa de eventos, eles dizem que não pode levar câmera, né? Tem uma história dessa aí, mas é óbvio que a gente sabe que imagens vão começar a circular depois e a gente mais uma vez vai reclamar, vai achar ruim e nada vai ser feito. É importante que a gente esclareça o seguinte: a gente está num momento crítico no país inteiro. Então, assim, fazer show agora, mas precisamos de entretenimento, mais do que nunca precisamos de entretenimento. Eu acho que nunca precisamos tanto de entretenimento como estamos precisando agora. Mas não é fazendo show, não é aglomerando, né? Pegue o seu canto, pegue a sua arte, pegue o que você sabe fazer e arrume um jeito de fazer, mas de uma forma que não coloque tantas pessoas em risco ao mesmo tempo, viu? Então acho que fica esse desabafo aqui e esse alerta também, né? Porque 1.520 pessoas no lugar e aí ninguém fala nada, ninguém reclama de nada, não existe multa. Lá na agenda dessa casa de eventos tem outros artistas também programados lá para se apresentarem. Olha, tem o Fábio Júnior, que também está agendado para esse mês de março, tem Zezé de Camargo e Luciano, Dilcinho, Wesley Safadão, Chitãozinho e Chororó e muitos outros artistas, vários artistas de nome. É uma casa de espetáculos bem grande, mas, gente, não é o momento da gente nem pensar em sair e muito menos pensar em se aglomerar. Fica aqui o nosso alerta e fica aqui também o nosso apelo para que as autoridades façam o seu papel de fiscalização, que é muito difícil, porque é quase que enxugar gelo, mas que façam com dignidade isso, porque faz parte dessas medidas preventivas, faz parte do pacote de cuidados que a gente precisa ter para tentar conter essa pandemia que está levando tanta gente embora. Falando de coisa boa agora, a queridíssima Jojo Todinho vai ganhar um programa. Exatamente, gente. Ela que participou do reality show A Fazenda, né, da última edição, foi a vencedora. Infelizmente, a Record acho que não tem espaço para ela, ou talvez a Jojo não caiba dentro da grade da Record e dentro desse perfil tão quadrado da Record, né? Então, enfim, acho que também não tem nem palavras para dizer, porque é uma programação que está ficando cada vez mais chata, mais arrastada, né? Uma programação que está ficando muito segmentada, e eu acho que a Jojo, com toda a irreverência dela, com o jeito descolado dela também de ser sem filtros, ela não cabe dentro da programação. E aí, o canal por assinatura Multishow convidou a Jojo Todinho para ter um programa. Ainda se sabe muito pouco sobre esse programa, né? O que a gente sabe é que vai ser um programa tipo talking show, mas que também tem participação do público, vai ter entrevistas, enfim. Eu acho que é um momento da Jojo Todinho, né? Porque ela é uma pessoa sem filtros, uma pessoa verdadeira, uma pessoa com voz e principalmente que sabe falar, sabe comandar massas, sabe se expressar, sabe colocar o seu ponto de vista e faz a gente refletir muitas vezes. Eu sigo a Jojo Todinho nas redes sociais, olha, às vezes ela posta uns vídeos assim de reflexão que a ficha cai direitinho, a carapuça serve muito bem. É uma pena que a Record não tenha aproveitado o talento da Jojo e também a audiência, porque enquanto ela estava na Fazenda, a Fazenda bombava muito de audiência por causa da Jojo. Não era aquela meia dúzia de gente ali que a gente nem conhecia direito, né? Era pela Jojo Todinho mesmo, tanto é que ela acabou levando o prêmio, acabou ficando milionária e sem perder a essência, que é o principal. Falando ainda sobre televisão, a apresentadora Adriane Galisteu vai voltar para a Record 17 anos depois. Ela já foi apresentadora da Record e ela volta num programa que foi do Gugu, o Power Couple. Exatamente isso, gente. Ela vai comandar o Power Couple, né? Que até então, até a última edição, foi apresentado pelo nosso saudoso e nosso mestre Augusto Liberato, o Gugu. E olha, essa vai ser a 5ª temporada desse reality show do Power Couple, que eu gosto, acho muito interessante, acho que tem um dinamismo bem diferente, né? Tem uma pegada ali das questões dos casais bem legais. E aí, a Adriane Galisteu já era para ter começado esse programa no ano passado, mas aí por causa da pandemia e tudo ele foi adiado. A questão é a seguinte, gente, o Power Couple, no meu ponto de vista, ele não sei se uma mulher conseguiria comandar bem. Não desmerecendo o talento das mulheres, até porque nós temos excelentes apresentadoras de televisão, mulheres, né? E não dá nem pra gente contar aqui,
vai faltar dedo do pé e da mão, mas eu acho que o formato específico do Power Couple, ele não cabe uma figura feminina. Pode ser, né, que a gente se surpreenda com a Adriane Galisteu, pode ser que a gente, consiga ver uma mulher apresentando o Power Couple, mas no meu ponto de vista de crítico, meu ponto de vista de formador de opinião, de uma pessoa que adora reality, eu não vejo uma mulher ali apresentando. Foi como mais ou menos a Band, né, que comprou o Largados e Pelados e colocou uma mulher para apresentar. Não tem nada a ver o Largados e Pelados ser apresentado por uma mulher, não combina. Eu acho que existem certas fórmulas, né, que precisam ser mantidas. E não é porque é homem, como eu disse, não é porque é mulher, né, porque a gente tem ótimos apresentadores, a gente tem excelentes apresentadoras, mas o formato em si eu não consigo ver. Então eu espero que a Galisteu consiga me surpreender nesse quesito, né? Nesse quesito de conseguir tocar o Power Couple, que ainda não tem previsão para entrar no ar. Parece que ele vai começar a ser gravado na semana que vem, mas ainda não tem previsão para poder entrar no ar. E quem também não tem previsão, né, muito certa aí para entrar no ar, é Verdades Secretas 2. Verdades Secretas 2, que está com as gravações super atrasadas, e para completar, o protagonista Rômulo Estrela foi contaminado pela Covid-19, ele acabou ficando alguns dias afastado, agora ele já está fora de perigo, mas ainda está se recuperando, porém as gravações tiveram que dar uma pausa. E aí, gente, eu fico pensando a respeito dos riscos, né? Como é que as produções estão sendo ousadas em se arriscar nesse momento de pandemia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a coisa está ficando cada vez mais complicada, e aí você ter que envolver pessoas, produções, envolver, enfim, uma série de gente, né? Os atores nas gravações, é tudo muito arriscado. Então eu acho que já foi um tremendo risco ter feito Amor de Mãe, né? Ter feito Salve-se Quem Puder para poder terminar a história, mas era necessário, é quase um ato de desespero, mas Verdades Secretas, por enquanto, está suspenso. A previsão é que as gravações sejam retomadas a partir do dia 10 de março, nesses próximos dias aí, mas ainda também não tem nada certo, porque tudo pode acontecer. A gente espera que as produções consigam voltar, né, em algum tempo, em algum momento, mas com suas devidas seguranças. Gente, o programa tá bom demais, né? Pois é, mas antes da gente continuar aqui, dá só uma olhadinha naquele nosso clássico recadinho e naquela ideia bacana sobre os cuidados que a gente precisa ter nessa pandemia. É rapidinho. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Muito bom. Use a máscara sempre que estiver na rua, se precisar sair de casa. Se não precisar, fique na sua casa. Isso é muito importante. Higienize sempre as suas mãos com água e sabão. Se você não tiver água e sabão nesse momento, higienize com álcool 70% ou então com álcool gel, mas nunca substitua, né, a água e o sabão no momento de higienizar as suas mãos. E lave também não só as mãos, mas até os cotovelos, né? Uma outra coisa importante é não participar de aglomerações, não compartilhar de copos e talheres de pessoas que não estejam na sua casa, que não sejam do seu convívio, né? Isso é muito importante. Não abraçar, não beijar, enfim, são pequenas regras que a gente precisa, são difíceis, né? Mas que a gente precisa reaprender, que a gente precisa colocar no nosso dia a dia para que a gente consiga controlar um pouco essa pandemia, viu, gente? Seguindo aqui, segundo o colunista Flávio Rico, a situação não anda nada boa nos bastidores da Rede TV, gente. O que acontece é o seguinte: Luciana Gimenez está de férias, está para voltar de férias, mas nisso tudo também aí, nesse processo de retorno de férias, acontece a renovação do contrato dela. E caso a Luciana Gimenez resolva renovar com a Rede TV, ela vai ter o Super Pop cortado. Na verdade, o Super
Super Pop, né, que é aí diário, ele vai passar a ser exibido apenas uma vez por semana. O programa Luciana by Night já vai ser cortado da grade por conta aí de contenção de despesa, né, e etc. E o clima parece que está muito ruim nos bastidores, na produção. E é muito estranho, gente, porque o Super Pop é um dos poucos programas da Rede TV que ainda dá certo, né? Porque o restante está descendo, está despencando ladeira abaixo. Mas o Super Pop ainda é um programa que traz debates interessantes, que traz convidados interessantes, que tem sempre pautas interessantes. Então, assim, é um tiro no pé se a Rede TV, né, tiver com planos aí de tirar realmente o Super Pop. Se fala, né, que os horários que eram do Super Pop, eles vão ser ocupados por uma gente aí meio nada a ver, né? Um pessoal que acha que faz graça, mas que não faz. Pelo menos eu acho que não. Não vou citar nomes aqui ainda, obviamente, mas a gente já sabe, a gente já deduz que seja um programa baixa renda, né, de baixo custo. Então, assim, se o Super Pop sair, né, da Rede TV, de verdade, eu espero e desejo muito que a Luciana consiga, o mais rápido possível, ir para uma emissora onde ela possa expressar esse mesmo perfil que ela tem na Rede TV, porque a gente acompanhou, né, ao longo dos anos, a evolução da Luciana Gimenez como apresentadora, o quanto ela se esforçou para chegar onde ela chegou hoje, a comandar um programa de variedades e sempre com debates muito interessantes, como eu disse aqui. Então, acho que vai ser uma perda muito grande se a Rede TV perder mesmo, né, a Luciana Gimenez e colocar aí meia dúzia de gente nada a ver. Então, assim, é uma pena, porque eu já trabalhei na Rede TV e eu acho que esse atual momento da emissora, ele é reflexo de alguns anos atrás, onde acho que talvez se preocuparam mais em ganhar dinheiro do que investir nos mecanismos da televisão. E vai ser uma pena também, né, se caso esse projeto não vingue, eu não sei, mas se mais horários da emissora sejam comprados pela igreja. Nada contra a religião, acho que cada um pode, enfim, praticar a sua fé da forma que for, mas a gente entende que uma TV aberta, né, enfim, que tem a quantidade de programas de religião, de igreja, como a Rede TV, acho que tem a CNT também, enfim, as igrejas estão dominando os horários da TV aberta. Isso é muito perigoso, porque isso tira o emprego de muita gente que estuda e muita gente competente que se esforça para fazer televisão de verdade. Olha, gente, desde o início dessa semana que termina agora, que o canal Viva está reprisando os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo produzidos na década de 70 e 80. Na minha opinião, não desmerecendo os demais, né, as demais versões, mas a década de 70 e 80 que consolidaram mesmo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Dona Benta e toda a sua turma se tornaram, assim, muito mais populares, né, na vida de atores geniosos, com roteiros incríveis, com a direção também incrível do Geraldo Cazé, o pai da Regina Cazé. E olha, eu sempre gostei muito desse universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive, quando eu era pequeno, acho até que se eu achar essas fotos, eu vou trazer aqui pra gente na semana que vem, viu? Lembra aí, produção? Eu estive com um passeio do colégio lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu era muito pequenininho, não lembro o ano agora. Minha mãe, se estiver assistindo, pode dizer aí pra gente qual foi o ano, mas eu estive lá na casa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma casa cenário que fica em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e era uma locação, né, porque não existia Projac, não existia Estúdios Globo, então eles construíram uma casa mesmo para poder servir de cenário para as gravações externas, e tinha alguma coisa interna também. E aí, gente, o sítio terminou, saiu dali, aquela casa foi ficando, até que ela chegou a ficar em ruínas. E isso, claro, deixou muitos fãs do Sítio do Pica-Pau Amarelo bem tristes. E a gente via na internet, inclusive aqui no Trago Verdades, a gente já fez uma matéria sobre isso, né, alertando sobre o patrimônio da gente, né, da nossa infância, o patrimônio da nossa história da teledramaturgia, da nossa história
enfim, de formação mesmo, que estava ali se degradando, estava ali se acabando. E aí, um grupo de pessoas resolveu se reunir para poder fazer uma vaquinha virtual. A gente falou isso aqui no Trago Verdades. Essa vaquinha não deu muito certo, mas esse grupo não perdeu a força, não perdeu o ânimo. E eles, gente, fizeram um mutirão, né, que levou aí alguns anos, e conseguiram recuperar parte desse cenário, parte dessa casa. E olha, as imagens são incríveis, porque a gente vê aí o antes e o depois, né? O antes bem feio, bem destruído, e o depois já com aquele jeitinho que até lembra a gente, né? Faz a gente viajar um pouco no tempo para aquela época tão gostosa do sítio do Pica-Pau Amarelo. E essa reforma, gente, ela acabou agora, né, recentemente, que eles terminaram de fazer toda a parte de pintura, toda a parte de instalação elétrica nova, e a ideia é construir ali uma espécie de museu, de memorial mesmo do sítio, porque não é só a casa não, tem um terreno inteiro do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tinha a fonte, aí tem o quintal, tem a árvore da Emília, enfim, tem várias locações ali que fazem parte do nosso imaginário coletivo, né, da época gostosa que a gente viveu. Então, esse grupo, ele se chama Amigos do Sítio e é organizado, um dos organizadores é o Marco Antônio Ciboldi. E essa ideia, gente, né, parte dele, de outras pessoas também envolvidas, ela merece, assim, muitos aplausos. Então, não poderia deixar de falar aqui no Trago Verdades, né, até pra gente dar uma satisfação em relação àquelas imagens feias que a gente viu do antes e agora, como tá ficando bonito. E olha, eu espero que empresas ajudem, iniciativas privadas ajudem, porque se a gente for esperar alguma coisa dos órgãos públicos a gente, enfim, não tem, mas que essa memória não se perca, esse lugar mágico por onde passaram ali Saci, a Cuca, o tio Barnabé, né? Tanta gente, o Rabicó, né? Tantos personagens, olha, dá uma coisa assim muito nostálgica. É como eu disse, não desmerecendo as outras versões, né? Com a Isabelle Drummond, até com a nossa saudosa também Nissete Bruno, né? A Sueli Franco também participou, enfim, um monte de gente, do Moraes, muita gente participou dessas últimas versões do sítio, mas aquela em especial da década de 70 e 80 a gente guarda com muito carinho no coração. Então, parabéns aí pro Marco Antônio Ciboldi, para todo mundo que faz parte do grupo Amigos do Sítio. Aliás, eu agora também estou fazendo parte do grupo Amigos do Sítio, entrei lá na página deles do Facebook, estou curtindo, também estou seguindo, e lá tem outras imagens também, vocês que querem acompanhar todo esse trabalho. Eles fazem saraus ali, eles contam histórias, alguns atores às vezes vão vestidos como os personagens. E é importante manter esse espaço vivo, porque olha quanto tempo, né? Década de 70 e até hoje, 2021, a gente fala do sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente fala de Monteiro Lobato e dessas histórias maravilhosas de todo mundo. Gente, que saudade, que gostoso ver essas imagens. Olha, e por falar também em folclore, né? A gente falou aqui em Saci e em Cuca, a Netflix renovou Cidade Invisível para a segunda temporada. Uma notícia que a gente já meio que desconfiava, né, que fosse acontecer, uma coisa que a gente já meio que desconfiava por causa do sucesso, mas agora é oficial. Então, Cidade Invisível foi renovada para a segunda temporada e a gente vai ter aí, muito provavelmente, novas lendas do folclore brasileiro, viu? Ainda não tem atores confirmados, ainda não tem data confirmada, a gente sabe que vai ser a continuação da história, até porque muitas perguntas ficaram sem resposta, mas a gente já tem essa certeza e esse carinho da Netflix em fazer a segunda temporada de Cidade Invisível, que está o maior sucesso no mundo todo. Parabéns a todos os envolvidos. A gente está vendo se consegue uma matéria aqui pra gente falar um pouco sobre a maquiagem, sobre os truques, né? Porque o maior responsável pela maquiagem de Cidade Invisível é o meu querido amigo Luiz Gaia, que é maquiador, né, que é um cara assim super conceituado. Então a gente tá vendo se consegue aí trazer ele aqui pro Trago Verdades pra gente falar um pouco sobre a make de Cidade Invisível, viu? Mas parabéns a todos e a gente já fica ansioso esperando que saia logo aí a data pra gente se organizar pra poder receber a segunda temporada. Gente, na semana passada a gente falou aqui sobre os looks da Carol Conká, né? A gente recebeu um retorno muito bacana, todo mundo elogiando, muita gente ainda com dúvidas sobre looks, a gente tirando as dúvidas pelas redes sociais, mas eu tinha falado
falado na semana passada que a gente ia hoje aqui trazer detalhes sobre a coroa do líder do BBB. Muita gente querendo saber sobre aquela coroa, se era joia, se não era, se era parte do acervo da TV Globo, né, ali, de repente já tinha até gente que falou assim, mas será que foi usado em Deus Salve o Rei? Eu acho que eu já vi essa coroa. E olha, eu vou adiantar o seguinte, essa coroa do líder, aliás, essas coroas, né, porque tem uma azul e uma vermelha, elas foram feitas com exclusividade para o Big Brother Brasil. Foi um trabalho assim, né, que veio lá de Chapecó, em Santa Catarina, e quem desenvolveu foi a designer Duda Scusiato. Acho que é assim que fala, né, italiano? Scusiato. Foi a Duda que desenvolveu essas duas joias, porque são joias de verdade. Pra vocês terem uma ideia, essas coroas são feitas com fios de arame banhados a ouro 18 quilates. E esse trabalho todo é um trabalho, né, centenário desse trabalho de artesanato aí, que constitui em confeccionar as peças sem solda. E isso é muito interessante, gente, porque dá um acabamento, né, incrível nas peças e para dar aquele brilho, né, aquele charme, aquela pompa de rei, de líder, vieram os cristais austríacos. E aí, gente, né, tem a coroa azul e tem a coroa vermelha. E a gente vai explicar o seguinte, a vermelha, ela é feita com cristais rubi, que significa força, proteção e sucesso. Eu gosto muito da vermelha, mas eu prefiro mais a azul. Essa coroa azul, que alguns líderes já usaram no BBB, ela é feita com cristais azuis safira e que representam a sabedoria, a liderança e o poder. Olha só, hein? Tudo a ver, né? Casa tudo direitinho. E além da gente ficar babando, né? Não só com a decoração, com a coroa, tem aquele cetro também que eu achei muito bonito. Tem um detalhe quase que imperceptível, mais ou menos, porque a primeira coisa que eu bati o olho foi nele, um broche. No roupão do líder tem um broche. E esse broche também é confeccionado com esses arames banhados a ouro 18 quilates. Também tem pedras e são todos feitos artesanalmente por esse pessoal aí de Chapecó, em Santa Catarina. É um trabalho impecável, é um trabalho assim de mestre mesmo, que merece todos os aplausos, merece muito elogio, porque olha, gente, foi uma coisa diferente, né? Eu acho que compôs ainda mais essa atmosfera real, né, que o Big Brother tem. E não se esqueça que na quarta-feira a gente tem o nosso 5 minutos de fama especial Big Brother Brasil no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV. É só ficar ligadinho. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas, principalmente nesse momento da pandemia. Hoje eu trouxe aqui o grupo O Amor Maior, que é um grupo lá do Nordeste do Brasil, que surgiu no ano de 2014 e é formado por jovens que resolveram se agrupar, né, para poder ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse grupo, gente, ajuda não só moradores de rua lá da Paraíba, mas também moradores de comunidades, lares de idosos, crianças carentes, enfim, todo mundo que realmente está precisando. É um trabalho muito transparente, muito sério e que você pode ajudar. Basta você entrar no Instagram deles, né? Tá aparecendo aí no vídeo e lá tem as informações. É o @oamormaior. Lá você tem as informações sobre como doar, né? Eles precisam de doação de alimentos, eles precisam de doação de produtos de higiene, produtos de limpeza. Você que quiser doar quantia em dinheiro, tá longe, não pode mandar os produtos, pode também doar, que eles são super transparentes, como eu disse, eles colocam os comprovantes, né, dos gastos, enfim, eles têm toda uma organização. E é um trabalho assim muito, mas muito legal mesmo. Nesse momento, o pessoal do grupo O Amor Maior está arrecadando alimentos, né, para poder montar as cestas de Páscoa. A Páscoa está chegando, já é mês que vem, mas eles já estão se organizando aí para poder montar as cestas de Páscoa. Eles precisam de arroz, feijão, macarrão do tipo espaguete, fubá, margarina, entre outros produtos do gênero alimentício, né? Então você que pode colaborar, é só entrar no perfil deles no Instagram, podem também ligar para o telefone que está aparecendo aí na tela. E é muito importante, gente, nesse momento,
a gente se doar de alguma forma. Se você não tem condição financeira, não se preocupe. A situação está difícil para todo mundo. Se você não tem como doar algum alimento, né, para quem precise, ou seja, para esse grupo que eu falei, ou enfim, para outras pessoas que você conheça, também não se desespere. A situação está difícil para todo mundo. Mas você pode, com pequenos gestos, ajudar e também levar solidariedade para pessoas que estão próximas a você de certa forma, né? Seja mandando uma mensagem carinhosa para alguém através do WhatsApp, das redes sociais, do Facebook, Instagram, do Twitter, ou então telefonando, usando o bom e velho telefone, ou então abrindo a sua janela e falando com seu vizinho, dando bom dia, boa tarde, boa noite. São pequenos gestos assim que fazem com que essa corrente do bem, essa enorme corrente do bem, não se rompa, não se quebre. E eu acho que esse é o nosso objetivo e esse é o papel aqui da gente, do Solidariedade de Verdade. Eu falei aqui no começo do programa em relação às vacinas, né? Que as vacinas, elas não vão curar ninguém da Covid-19. O objetivo dessa campanha mundial de vacinação é conter a pandemia, evitar que as pessoas continuem se contaminando, continuem transmitindo o vírus. E aqui no Rio de Janeiro, essa campanha está seguindo aos trancos e barrancos. Ainda está bem difícil, uma hora tem vacina, outra hora não tem. Tem lugar, tem município que tem vacina, tem município que não tem. Tem município que anda inventando vacina extra para poder atrair gente, mas é tudo mentira, tem de tudo, né? Mas aí a gente resolveu trazer aqui para o nosso programa algumas imagens dos famosos se vacinando nessa semana. A gente teve a Suzana Vieira, que foi vacinada no Planetário da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. A Suzana, que é uma pessoa queridíssima e que foi lá, levantou a bandeira da campanha Vacina Sim, né? Principalmente nessa leva aí dos idosos, que é muito importante. Teve também o Caetano Veloso, que também se vacinou, também deu o exemplo. E é muito importante esses artistas darem um exemplo, né? Mostrarem as suas possibilidades, as suas influências dentro de um momento tão delicado. E teve também, claro, o nosso rei Roberto Carlos, que foi sozinho de carro até um posto de vacinação, até um drive-thru, e aí ele recebeu a vacina. E olha, gente, são imagens aí, como vocês estão vendo, que fazem com que a gente acredite ainda mais na esperança, fazem com que a gente acredite ainda mais em dias melhores, né? E é importante falar, como eu já ressaltei aqui, só relembrando, que a vacina, ela ajuda no controle da pandemia. Ela não é a cura, ela ajuda no controle, mas é muito importante que a gente se vacine. É muito importante que todo mundo respeite o calendário. Quando chegar a sua vez, levante a blusa, vai lá, vacina sim. Tem que vacinar sim. É uma pandemia, né? Isso é uma campanha mundial, não é uma campanha política, não é uma campanha do partido A, B ou C, da direita, da esquerda, de cima ou de baixo. É uma campanha para o mundo. É o planeta todo que precisa se vacinar. E os artistas aí dando exemplo. Como a gente viu, tem artista que dá mau exemplo, mas tem artista também que dá o bom exemplo. Então, é importante você ficar atento aos seus horários de vacinação e também às disponibilidades, né? A gente só pensa aqui que isso tudo vai acabar logo se a gente fizer também a nossa parte. Olha, gente, uma última notícia aqui, antes de eu ir embora, que é a seguinte: a Rede Globo comunicou oficialmente, né, no final dessa semana, que por causa da pandemia e das medidas restritivas, teve que reduzir suas produções. E com isso, a novela Um Lugar ao Sol, que iria entrar no ar após Amor de Mãe, nesse mês de abril, teve a sua estreia adiada mais uma vez. No lugar, a emissora vai exibir a reprise de Império, que foi exibida originalmente em 2014, que também venceu o Emmy Internacional. Então, Um Lugar ao Sol, que iria entrar no lugar de Amor de Mãe, vai ficar mais pra frente, vai ficar pro futuro, e por enquanto a gente vai assistir os melhores momentos, um compacto, né, uma edição especial, conforme eles gostam de dizer, da novela Império de 2014. Uma grande novela também, uma história muito legal e que eu acho que vai ser bacana a gente rever. Tá sendo muito difícil para todo mundo, para os artistas, para o pessoal da produção, enfim, para todos os envolvidos, porque a teledramaturgia no Brasil, principalmente na Globo, é uma indústria muito forte, né? E você ficar sem novela, você ficar sem trabalho, sem gravar, é um prejuízo imenso, infinito, mas tudo, né? Como eu costumo dizer, que sem sacrifício não tem benefício. Então, ou a gente se ajeita, ou
a situação vai se ajeitar por si só, né? Então a gente fica aí com a reprise da novela Império no lugar de Um Lugar ao Sol, né, que seria exibida depois de Amor de Mãe. Gente, lembrando só que na quarta-feira a gente tem um encontro marcado no Conteúdo Liberado Play e na USBR TV com o nosso 5 Minutos de Fama especial BBB 21. A audiência está incrível, tá todo mundo gostando, né? Principalmente dessa temporada, dessa edição, que está sendo bem movimentada. Então eu espero todo mundo na quarta-feira no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV. Na USBR TV é logo depois do SBR News com o Paulo Sérgio. Então, a gente tem um encontro marcado aí pra gente falar. E nessa semana, né, gente, teve aí, vai ter, né, o Paredão Falso na terça-feira. Então, assim, a gente vai ter assunto pra conversar na quarta. Gente, o Trago Verdades vai ficando por aqui. Eu me despeço. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E na semana que vem eu volto com muito mais verdades pra você. Até lá!